Nessa aula, a gente vai trabalhar o conceito de termodinâmica. É bem provável que a gente não consiga terminar todo o assunto hoje de termodinâmica, e aí eu deixo o restante da aula gravado para vocês, tá? Se não der para terminar. A gente vai falar um pouco sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica. A segunda lei ela vai abordar o conceito de máquinas térmicas, que são as máquinas de refrigeração e as máquinas a combustão. Nós temos aí diversos exemplos de máquinas térmicas, né? Os motores dos ciclo Otto, os motores ciclo diesel e os motores a combustão mista, que são os casos onde você tem um motor de um veículo, de um carro, de um caminhão, de uma máquina, que trabalha tanto com combustível fluido, líquido, e tanto quanto com combustível fluido gasoso, que são as máquinas de combustão mista, né? Elas utilizam parte do ciclo Otto para queima do combustível líquido e também para queima do combustível gasoso. E tem as máquinas ciclo diesel, que são máquinas bem específicas, onde você tem a máquina com um poder de combustão sem a introdução da centelha. Então, nós temos vários tipos de máquinas térmicas, além das máquinas de refrigeração, que são os aparelhos de ar-condicionado, os aparelhos de refrigeração industrial, os aparelhos de ar-condicionado veicular, os aparelhos residenciais, os freezers, geladeiras, todas as máquinas que têm o seu princípio de funcionamento baseado em um gás são máquinas de refrigeração ou máquinas térmicas. A diferença é bem simples, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na segunda lei. Quando a máquina é considerada térmica, o gás, ele proporciona o movimento da máquina. Então, dentro de um motor de um ciclo diesel, por exemplo, um carro a gasolina, quem movimenta os pistões, né, aquele movimento do pistão trabalhar, é o combustível que, ao ser jogado, ao ser colocado dentro do cilindro, ele entra em combustão e esse poder da explosão da combustão vai, então, movimentar o sistema. E você tem outras máquinas também com um princípio de funcionamento semelhante, e as máquinas de refrigeração são aquelas que você introduz o gás. No entanto, o gás não se movimenta se você não tiver uma fonte de energia externa, né? Por exemplo, para que eu funcione uma geladeira, eu preciso ligar ela na tomada. Quando eu ligo ela na tomada, na verdade, eu liguei um motor elétrico que tem lá na geladeira. Esse motor elétrico, então, vai jogar uma energia no sistema, vai realizar um trabalho sobre o gás, e esse gás, então, ele vai se movimentar dentro do ciclo da geladeira, ele vai passar pela grade, ele vai passar pelo congelador, ele vai voltar lá no pressurizador, vai mudar a pressão, vai mudar as características. Então, nós temos essa diferença entre máquinas térmicas e máquinas de refrigeração. O objetivo da termodinâmica é estudar as trocas térmicas quando as mesmas ocorrem em processos que estão em constante movimento, seja esse movimento macroscópico ou seja esse movimento microscópico, né, que é o caso aí quando você tem o movimento das partículas, né, das moléculas, proporcionando, gerando uma certa energia cinética. Então, a gente começa na termodinâmica definindo quais são as variáveis termodinâmicas, quais são as leis termodinâmicas, né, a primeira e a segunda lei, o que trata especificamente a primeira lei e o que trata especificamente a segunda lei. Tá? Na nossa apresentação, eu coloquei aqui algumas relações interessantes do ponto de vista termodinâmico. Então, para começar aqui, esse sistema, né? Isso aqui é um sistema termodinâmico. Quem proporciona esse movimento nessa bola são as exaustões de gás
que nós temos aí nesse sistema. Então, a termodinâmica, tanto na primeira lei quanto na segunda lei, ela vai trabalhar com as trocas de calor. Calor e energia. Calor é basicamente uma forma de energia. E aí você tem várias relações envolvendo essas trocas térmicas. Um pouco sobre o histórico da termodinâmica, né? A termodinâmica, ela trata do calor e do trabalho. Lembrando, o conceito de trabalho aqui que nós temos é o conceito de energia, trabalho enquanto, né, transferência de energia. Vocês estudaram em mecânica, em física 1, trabalho nada mais é do que o produto escalar da força pelo deslocamento, tá? E aí você tem aí algumas condições para determinar essa intensidade desse trabalho. Se a gente voltar lá no início, né, força é Newton, deslocamento é metro, então você tem o produto de Newton vezes metro como sendo a grandeza Joule. E Joule é unidade de energia no sistema internacional. Basicamente, o trabalho é a transferência de energia, né, que você pode exercer, que você pode obter a partir da aplicação de uma força. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar a energia do gás, energia produzida pelo gás para a realização de trabalho. A termodinâmica também trata das características dos sistemas e das propriedades dos fluidos termodinâmicos. E aí essas características dos sistemas vai entrar energia interna, vai entrar quantidade de calor, vai entrar temperatura, vai entrar volume, pressão, nós conhecemos aí como variáveis de estado. Então, toda e qualquer relação da energia envolvendo processos gasosos ou líquidos são tratadas pela termodinâmica. É uma ciência que vai, digamos assim, estabelecer as regras e as condições, né, para sistemas gasosos que trocam energia entre si ou que trocam energia com o meio. Então, você tem aqui alguns caras que foram celebridades no estudo da termodinâmica. O Sadi Carnot é um cara que revolucionou toda a ideia de máquina que nós temos. O objetivo sempre do estudo científico é buscar a perfeição. E, ao longo da história, vários e vários pesquisadores buscaram a perfeição das máquinas térmicas, que seria obter uma máquina térmica ou uma máquina de refrigeração ideal. O que seria ideal do ponto de vista termodinâmico? Que ela não desperdiçasse, não queimasse, não jogasse energia fora. E o Sadi Carnot, ele chegou muito próximo dessa perfeição. Ele chegou a inventar e teorizar uma máquina perfeita. A máquina de Carnot é conhecida como a máquina que tem o maior rendimento possível. Só que ele teve alguns problemas enfrentados pela termodinâmica, que a máquina dele não pode ser executável. Aí você tem o Clapeyron, todos vocês já ouviram falar nesse nome, Clapeyron. Ele trouxe aí alguns estudos relacionando os gases ideais, né? Tem a equação dele, PV igual a nRT, uma das equações mais usadas quando você estuda variáveis termodinâmicas e equações de estado envolvendo quantidade de gás. O James Joule, um dos prepulsores do equivalente mecânico de calor, o Joule chegou na conclusão que uma caloria vale 4,19 joules, né? Esse é o chamado equivalente mecânico de calor. O Rudolf Clausius, esse é um pouco mais escondido, ele trabalha mais aí com a parte de física e estatística da parte termodinâmica, seria basicamente a entropia do sistema. O Thomson e o Kelvin trabalharam juntos aí na definição da segunda lei da termodinâmica e também nas escalas, né, escalas Kelvin. E, além disso, ele colocou em prática, né, o modelo atômico que nós conhecemos atualmente. Então, esses caras, eles
revolucionaram o estudo da termodinâmica, e a gente pode falar hoje que grande parte das invenções das máquinas térmicas se deram a eles. Obviamente, se não fosse eles, seriam outros, mas esses caras, eles conseguiram, né, na pouca tecnologia que tinham, e nas poucas condições matemáticas, né, e com aparatos computacionais, definirem leis que são aplicadas e são usadas até hoje e a cada dia mais aperfeiçoadas. As contribuições do Joule, experimentos, trabalho mecânico, calor e eletricidade. Ele escreveu a equação do efeito Joule, né, onde você calcula que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ele definiu o equivalente mecânico, efeito Joule-Thomson, o decréscimo da temperatura de um gás em função da expansão sem realização de trabalho. Esse, basicamente, o equivalente mecânico de calor leva à lei da conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, está aí o responsável pela primeira lei. As contribuições de Joule e outros levaram ao surgimento de uma nova ciência, uma nova disciplina, que é, então, a conhecida como termodinâmica. Para entender um pouco melhor a primeira lei da termodinâmica, nós precisamos compreender as características dos sistemas termodinâmicos e os caminhos percorridos pelo calor quando este é trocado de um meio para outro. Então, vamos a essas características. O que é um sistema termodinâmico? É um gás, um fluido confinado, uma massa fechada, uma massa confinada num ambiente, o qual essa massa ela pode, então, sofrer alterações das suas características e vir a fornecer calor ao sistema ou retirar calor desse sistema. Então, o sistema termodinâmico é quando eu tenho uma massa confinada por uma fronteira. Essa fronteira pode ser um pistão, pode ser uma geladeira, aquele sistema lá de tubos da geladeira. É um sistema termodinâmico. O sistema fechado, que não troca massa com a vizinhança, mas permite passagem de calor e trabalho por sua fronteira. É o que acontece dentro da geladeira, é o que acontece no motor do carro. Se você fizer um experimento muito simples, ligar o motor do seu carro, você vai perceber inicialmente que o motor está frio, à medida que o carro vai funcionando, o motor vai se aquecendo. Mesmo ele se aquecendo, o gás que está ali dentro, o combustível que está sendo queimado, ele não vai fugir, mas o sistema, o motor está trocando energia com o meio. Um sistema isolado não troca energia nem massa com a vizinhança, mas mesmo assim, internamente, eles trocam energias entre si, as moléculas vão conversar. Então, o melhor modelo para a gente poder entender do ponto de vista físico o que é um sistema termodinâmico é basicamente isso aqui. Eu tenho uma massa que é um êmbolo. O que é um êmbolo, pessoal? Um êmbolo é um sistema móvel, mas ele não permite troca de vazamento de gás aqui. Pensa numa seringa. Você pode encher a seringa de gás, de ar, de líquido. Você pode tirar esse líquido da seringa pela agulha, mas ali naquela borracha, né, no êmbolo, não tem troca, não perde gás por ali. Então, esse peso aqui, ele pode diminuir o volume desse gás, ele pode aumentar o volume desse gás. E nós sabemos que quando o volume do gás aumenta ou diminui, outras variáveis do gás vão mudar. Nós temos 3 variáveis de estado, e quando uma se altera, teoricamente as outras 2 se alteram também. Então, se você aumentar o peso aqui, o êmbolo vai abaixar, a pressão do gás vai subir, a temperatura do gás vai subir. Se você diminuir o peso, o êmbolo vai aumentar o volume do sistema e, obviamente, essas variáveis vão ser alteradas. O que a gente vai estudar na termodinâmica? Com a alteração dessas variáveis, que são as variáveis de estado, só para lembrar, pressão, volume e temperatura, são as variáveis de estado.
elas vão provocar alterações nas energias, na energia, no calor do sistema, do gás. E aí esse é o objetivo da termodinâmica, até que ponto eu posso explorar essas variáveis. Então, aqui basicamente o que acontece, né? O sistema 1 para o sistema 2. Esse sistema 1 e esse sistema 2. O que aconteceu do 1 para o 2? Aumentou o volume, notem aqui, ó, o volume aqui é pequeno, aqui você tem um volume maior. Com o aumento desse volume, o gás, então, deslocou o êmbolo, né, da posição 1 para a posição 2. Esse deslocamento do êmbolo me lembra o trabalho. Então, quando ocorre esse aumento de volume, significa que o gás, então, realiza trabalho sobre o sistema. Houve uma expansão. E, para que isso acontecesse, foi necessário o aquecimento. Quando você aquece o gás, ele expande, recebendo calor e realizando o trabalho. Notem que houveram alterações das variáveis de estado, pressão 1, volume 1, temperatura 1, são diferentes da pressão 2, do volume 2, da temperatura 2, devido aqui à presença dessa quantidade de calor que foi inserida no sistema. Houve, então, a realização de trabalho e nós equacionamos na termodinâmica uma grandeza para associar a essa energia. Nós, a partir de agora, vamos afirmar que no estágio 1, o gás tem uma energia interna 1, e no estágio 2, ele passa a ter uma energia interna 2. O que é essa energia interna que nós, então, afirmamos que os sistemas eles vão possuir? Imagine um sistema confinado, um gás confinado aqui dentro de um sistema, e você tem N moléculas do gás em constante movimento aqui dentro. Essas moléculas, elas se chocam entre si, elas chocam-se com as paredes do meu sistema e elas estão em constante movimento. Só não vai existir o movimento dessas moléculas caso a temperatura do gás venha a ser zero absoluto. Como não é o caso que nós estamos trabalhando aqui, então esse gás aqui ele tem uma certa temperatura. Desde que essa temperatura seja superior a zero absoluto, então essas moléculas elas estão em constante movimento. Cada molécula dessa tem uma massa e tem uma velocidade. Então tem uma massa I, uma velocidade VI. Nós sabemos que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Para simplificar esse modelo, vamos imaginar que todas essas moléculas têm a mesma massa. A gente sabe que isso não é verdade. Se você pegar o gás carbono, o gás hidrogênio, a massa de cada molécula é diferente. Mas aí entra o que eu falei para vocês na última aula, que é o modelo do gás ideal. No modelo do gás ideal, nós então supomos que todas as moléculas têm a mesma massa e que elas vão ter a mesma velocidade, que essa velocidade aumenta com a temperatura ou diminui com a temperatura. Outra suposição, nós vamos imaginar que essas moléculas, quando colidem entre si, essa colisão é perfeitamente elástica, e quando essas moléculas colidem com as paredes do recipiente, essas colisões também são perfeitamente elásticas. Lembrando que é uma colisão elástica, é aquela colisão quando ocorre, antes da colisão tem uma velocidade, colidiu, depois da colisão elas vão ter a mesma velocidade, ou seja, não houve perda de energia devido à colisão. O que eu posso, então, garantir que a energia interna desse gás é apenas energia cinética translacional. Outra importante definição de gás ideal, essas moléculas, ao se movimentarem, elas não rotacionam,
elas apenas se movimentam. Lembra lá do jogo de sinuca que você fez a semana passada, sei lá, algum dia da vida? Quando você dá uma tacada na bola, a bola se desloca e, ao mesmo tempo, ela gira. Então, uma situação daquela tem energia cinética de translação e energia cinética de rotação. No modelo de gás ideal, as moléculas seriam as bolas de sinuca, só que estão em constante movimento e não estão em movimento de rotação, apenas em movimento de translação. Então, nós podemos chegar a uma conclusão que o modelo de gás ideal afirma para nós que essa energia interna é a soma da energia interna de todas as moléculas, energia cinética de todas as moléculas, de I igual a 1 até N, onde esse N é o número total de moléculas que compõem o meu sistema, o meu gás. Então, essa energia interna de 1 para 2 é esse aumento. Imagine, em 1 eu tenho uma temperatura de 300 kelvins. Então, existe um movimento dessas moléculas aqui. E existe uma soma das energias cinéticas. Existe uma energia desse sistema que é fornecido pela soma das energias internas. Quando você aumentar essa temperatura para 400 kelvins, essas moléculas vão estar mais rápidas, elas vão se colidir mais. Então, com certeza, houve um aumento da energia interna do meu sistema. A termodinâmica vai relacionar esse aumento de energia interna com essa quantidade de calor e com esse trabalho que o gás realiza. E daí vem a primeira lei da termodinâmica, afirmando que essa variação de energia interna é uma diferença entre a quantidade de calor que entra no sistema ou sai do sistema e o trabalho que o gás realiza ou que ele recebe. Então, no sistema termodinâmico, nós vamos ter essas variáveis. São chamadas variáveis de estado termodinâmico. Quem são elas? Pressão, volume, temperatura, energia interna. Variáveis do estado 2, pressão, volume, temperatura e energia interna. A termodinâmica vai tratar dessas relações matemáticas. Esses processos, eles são descritos, né? São informados pelo caminho que o sistema segue. Que caminho seria esse? Como ocorreu essa transformação termodinâmica de um estado 1 para o estado 2? E aí nós vamos ter 4 caminhos ou 4 processos descritos na termodinâmica. Nós podemos ter o processo isotérmico, o processo isobárico, o isocórico ou o adiabático. São processos nos quais essas variáveis, elas obedecem uma certa lógica, e essa lógica nós, então, passamos a chamar na termodinâmica de caminho. É o caminho que as variáveis seguiram, ou, melhor dizendo, o processo que elas obedeceram. Então, se o processo for isotérmico, você vai ter a temperatura constante. Se for isobárico, a pressão é constante. Se for isovolumétrico ou isocórico, o volume é constante. E se for adiabático, não ocorre trocas de calor com a vizinhança. Ocorrem mudanças internas do processo, mas ele não troca calor com a vizinhança. Para que vocês não esqueçam do que é o processo adiabático, eu sempre coloco um exemplo bastante útil, que é a caixa térmica. Eu ia falar caixa de isopor, mas eu estaria fazendo propaganda do isopor. A caixa térmica. Quando você mistura 2 substâncias dentro da caixa térmica, coloca a substância A e coloca a substância B, em diferentes temperaturas, elas vão trocar calor entre si. No entanto, elas não trocam calor com o ambiente externo. O ambiente externo é o que nós chamamos de vizinhança, devido à
o fator de isolamento térmico da caixa térmica. Então, esse seria um sistema adiabático, aquele que só vai ocorrer trocas de calor entre os sistemas ou entre as moléculas que compõem o gás ou entre os objetos, né, as substâncias que compõem aquele sistema chamado sistema termodinâmico. Vamos entender melhor fazendo um balanço de energia em cada um desses processos que vão levar à primeira lei da termodinâmica. Como eu disse para vocês, o sistema 1 tem a sua energia interna, que é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas do gás que compõem o sistema. E nós estamos falando aqui de N mols de gás. Só lembrar um pouquinho da química, os gases, eles são tratados, gases, né, não é gás, pelo número de mols. E aí vocês devem lembrar que o número de mol é um número, é uma quantidade de moléculas que o gás apresenta. Então, o N hoje, 1 mol de gás, tem 6,02 vezes 10 elevado a 29 moléculas. Esse número, eu acho que é 29 mesmo, se eu não estiver enganado. Eu sempre confundo com a constante de gravitação universal. Mas se for outro, depois a gente olha lá, pesquisa lá. Esse número, então, é chamado número de Avogadro. Imagine essa quantidade de moléculas, todas elas se movimentando, todas elas sofrendo constantes colisões e também se colidindo com as paredes do recipiente. Isso, cada molécula apresenta, então, a sua energia cinética própria. A soma de todas essas energias cinéticas é a energia interna. Existem essas equações aqui, né? I até N de M I VI ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia interna do meu sistema, se aceitarmos que esse gás é um gás ideal. Ocorrendo, então, ou seja, introduzindo quantidade de calor nesse gás, esse gás vai aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade dessas moléculas, então vai haver um aumento da energia interna, e esse aumento da energia interna está associado à quantidade de calor que o gás recebeu e ao trabalho que o gás realizou. E aí podemos escrever essa variação de energia interna como sendo o 2 menos o 1. E a partir dessa variação de energia interna, nós então escrevemos a primeira lei da termodinâmica. Ela pode ser apresentada dessa maneira ou pode ser apresentada assim, ó, Q menos W. Essa aqui é mais comum nos livros que nós estamos adotando, o Halliday e o Sears. O que diz essa primeira lei? Que essa variação de energia interna, que ocorreu devido ao fato do gás ter recebido uma certa quantidade de calor, é exatamente a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho que o gás realizou. Ou pode também ser o contrário, o gás pode perder quantidade de calor, e quando ele perde quantidade de calor, teoricamente ele vai receber o trabalho e não realizar o trabalho. E aí nós temos o balanço de energia do sistema, e nós afirmamos o seguinte: se a quantidade de calor é positiva, então quer dizer que a energia sai do sistema, ele recebe calor, realiza trabalho na questão de perder energia. Se a quantidade de calor é menor do que zero, então significa que a energia entra no sistema, que é o caso das máquinas de refrigeração. Nós vamos falar um pouco sobre isso lá na segunda lei da termodinâmica, no qual a gente fala, se a máquina é térmica, então a energia sai da máquina. Se a máquina é de refrigeração, então a energia entra na máquina, e ela entra na máquina através de um motor ou de um dispositivo que vai fornecer energia para a máquina. E aí acontecem as questões relativas à quantidade de calor. O calor pode entrar no sistema, que é quando a quantidade de calor é positiva, e o calor pode sair do sistema,
que é quando a quantidade de calor é negativa. Então, imagine a situação aqui, seria o equivalente a você ter colocado o seu sistema numa fonte térmica. E quando o calor sai da máquina, é equivalente a você ter colocado o seu sistema dentro de uma máquina de refrigeração, dentro do congelador da geladeira. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar essas quantidades de energia que entram e que saem do sistema na forma de calor ou na forma de trabalho. ΔU também pode ser calculado utilizando algumas propriedades gasosas. Aqui existem algumas particularidades em relação a essa energia interna. O que é essas particularidades? Se não houver variação de temperatura, não vai haver nem ganho, nem perda de energia. Então, imagine uma possibilidade de você variar a pressão e o volume de um gás sem que você, então, mude a temperatura daquele gás. Se não houver mudança de temperatura, não há mudança na energia interna, uma vez que a energia interna depende exclusivamente da energia cinética, no caso dos gases ideais. Se houver um aumento de temperatura, ocorrerá um aumento de energia interna, que foi esse sistema que eu mostrei para vocês na transparência anterior. Se ocorrer uma queda na temperatura, ocorrerá uma redução da energia interna. E aí nós sabemos que a massa e o calor específico do gás é sempre constante. Então, isso nos leva a uma afirmação que a variação de energia interna é sempre dependente apenas da variação de temperatura. Por que a massa e o calor específico do gás são sempre constantes? Porque nós estamos supondo um sistema termodinâmico isolado do ponto de vista de que esse sistema não perde e nem ganha massa gasosa. Ele simplesmente proporciona a troca de energia do gás com a sua vizinhança. Então, como U é uma variável de estado, ΔU não depende do processo, independentemente do que ocorra, essa variação de energia interna vai independentemente ocorrer e vai depender exclusivamente da temperatura. A energia interna de um gás é função apenas da temperatura e chama a atenção de vocês, temperatura absoluta. E aqui existem maneiras de vocês calcularem essa variação de energia interna. Se ocorrer, por exemplo, uma expansão nula, se não houver variação do volume, o trabalho sempre vai ser igual a zero, e aí você tem a variação de energia interna exatamente igual à quantidade de calor, e isso pode ser calculado pela equação geral da calorimetria, como sendo a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. O calor que passa pelas fronteiras do sistema, ele depende do processo. Olha a situação como é, a situação de uma panela de pressão. Você está aqui com a panela aberta, colocou a água, colocou aqui os alimentos que você quer cozinhar, fechou a panela e proporcionou que esse sistema recebesse uma certa quantidade de calor. Esse sistema ele vai trocar calor com a vizinhança, só que essa troca de calor ela vai depender do processo com que isso vai acontecer. E esses processos, relembrando, eles são 4 processos, né? Nós temos o processo isotérmico, nós temos o processo isobárico, nós temos o processo isocórico, nós temos o processo adiabático. Então, pessoal, essa troca de calor que o sistema proporciona com as vizinhanças depende de cada um desses processos, de que maneira ele vai acontecer. Vamos mostrar alguns deles, começando pelo processo no qual a temperatura é constante. Nós temos aqui, ó, variação de energia interna igual a quantidade de calor menos trabalho.
No entanto, nós sabemos que o trabalho é força vezes deslocamento. E nós sabemos que força é pressão vezes área. Nós lembramos lá, ó, pressão é força sobre a superfície. Área da superfície, tá? Entenda esse S aqui como sendo área da superfície. Se você isolar aqui, então a força nada mais é do que a pressão vezes a área da superfície, que está aqui. Substituindo lá no lugar de força, nós então teremos o trabalho como sendo a pressão vezes a área da superfície vezes o deslocamento. No entanto, a área da superfície vezes o deslocamento é a variação de volume. Da onde que eu tiro isso? Lá da equação do cilindro aqui, ó. Se você pegar qual foi essa variação de volume que aconteceu aqui, quando essa superfície saiu dessa posição e veio para essa, você vai ter uma variação de volume. Esse volume aqui nada mais é do que a área da base vezes o deslocamento, que foi D. Então, se você avaliar a variação do volume, é simplesmente a área que nós chamamos aqui de superfície, vezes o deslocamento, vezes a altura, que é esse D. Então, eu coloco aqui na minha equação que superfície vezes esse deslocamento e pode ser substituído por ΔV, que é a variação do volume. Então, eu tenho trabalho como sendo pressão vezes a variação do volume. Notem que o trabalho depende de como a pressão e o volume mudam no processo. Então, nós já estamos definindo como que essa quantidade de calor e que essa energia interna vai depender desse processo. Se você escreve, então, a equação termodinâmica que leva à relação da pressão e do volume, mantendo a temperatura constante, nós teremos as curvas chamadas isotermas, certo? Essas isotermas, elas mostram a relação de como a pressão e o volume se comportam em um sistema termodinâmico. Eu posso daqui escrever e chegar na relação que pressão vezes volume é igual a nRT. Se você isolar aqui a pressão, na verdade a temperatura, nós vamos chegar na equação que vai determinar qual seria essa expressão para o trabalho. Lembrando que nós chegamos à conclusão que o trabalho é simplesmente pressão vezes variação de volume. Se você reescreve a equação de Clapeyron, pressão vezes variação de volume passa a ser N R vezes a variação de temperatura. Pessoal, eu não vou aceitar mais ninguém na aula depois de meia hora. Para mim fica inviável isso. Então, tem gente pedindo para entrar aí, vocês já fiquem cientes disso. Passou do horário, não tem mais como, meia hora não é muito, né? Se eu reescrevo lá, eu posso então chegar à conclusão que o trabalho vai depender do número de mols da constante vezes da variação de temperatura. Notem que o trabalho também fica dependente dessa variação de temperatura, e isso nos leva a uma equação da calorimetria ou da termodinâmica bastante útil, que é o cálculo do trabalho quando você tem processos isotérmicos. Só lembrando essa constante universal, a maioria das vezes nós vamos usar esse valor, que é 8,31 Joule por mol Kelvin. Também pode ser 2 calorias por mol Kelvin, e ainda tem um outro valor, que é 0,082 caloria vezes litro por mol Kelvin. E aí você pode optar por qual delas utilizar. Outro processo que a gente está falando é o processo isovolumétrico, que é aquele no qual a temperatura do processo é sempre constante, tá? Esse processo nos leva à seguinte condição: se o processo é a volume constante, o trabalho sempre vai ser zero, porque nós acabamos de observar que o trabalho ele depende apenas da variação de volume.
Então, tendo esse caso, trabalho igual a zero, você passa a ter a lei da termodinâmica, no qual ΔU é exatamente igual à quantidade de calor. Reescrevendo essa quantidade de calor, ela pode, então, ser calculada pela lei da lei geral da calorimetria, ou a equação fundamental da calorimetria, onde o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Na questão dos gases ideais, nós então vamos trocar essa massa pelo número de mols, uma vez que nós utilizamos no sistema termodinâmico a quantidade de mols apresentada pelo gás. E lá na termologia nós tínhamos o calor específico, agora nós temos o calor específico molar, que não mais é medido em função de gramas por variação ou quilograma por variação de temperatura, e sim em mols por variação de temperatura. Então, nós, na verdade, fazemos uma adaptação da calorimetria para a termodinâmica. A massa passa a ser medida em número de mols e o calor específico passa a ser medido em capacidade calorífica dos gases. Esses valores das capacidades caloríficas serão apresentados para vocês mais no final dessa transparência, dessa aula de hoje. Então, como o trabalho é zero, você tem aqui, ó, a variação de energia interna igual à quantidade de calor, e essa quantidade de calor nada mais é do que o número de mols vezes o calor específico a volume constante, e é a condição que nós estamos trabalhando, vezes a variação de temperatura. Essa seta aqui representa o processo isocórico, ó, mantendo o volume constante, saindo da pressão 1 e atingindo a pressão 2. Daqui a pouco a gente mostra o ciclo completo. O processo isobárico é um processo que ocorre mantendo todas as variáveis termodinâmicas, dentre um dos processos, acho que é o único processo termodinâmico que nenhuma das variáveis termodinâmicas se anulam durante o processo. Então, se nós olharmos para a primeira lei da termodinâmica, nós temos ΔU igual a quantidade de calor menos o trabalho. No processo isobárico, nenhuma dessas variáveis termodinâmicas se anula. Lembrando que, nesse caso, o trabalho ocorre a pressão constante. Então, o trabalho é simplesmente a pressão vezes a variação do volume, que é equivalente a essa área aqui. A quantidade de calor é calculada também através da equação fundamental da calorimetria adaptada à teoria cinética dos gases, onde a quantidade de calor é N vezes um Cp vezes o ΔT. Lembrando que esse Cp é o calor específico à pressão constante. Ou melhor dizendo, para os gases, calor específico molar à pressão constante. Cuidado para não confundir com essa equação da transparência anterior, onde a gente calculou a quantidade de calor ou a variação de energia interna como NCV vezes ΔT. As duas equações calculam a quantidade de calor trocada pelo gás. No entanto, essa segunda apresenta para a quantidade de calor com volume constante e essa superior aqui apresenta a quantidade de calor para a pressão constante. As duas são definidas a partir da teoria cinética dos gases e são adaptadas da equação fundamental da calorimetria. O processo isotérmico, qual a gente já abordou aqui, é esse processo que ocorre sobre uma isobárica ou uma isoterma, e nesse processo o trabalho ele é calculado a partir dessa equação. Lembrando que para o processo isotérmico, a variação de energia interna é zero, porque não ocorre variação de temperatura. Reescrevendo, então, a primeira lei da termodinâmica, você chega à conclusão que, nesse caso, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás. E o trabalho, então, passa a ser calculado por essa equação. Eu vou abrir uma transparência agora, e antes de falar do processo adiabático, eu vou resumir esses três processos para vocês. Parei aqui. Vou abrir uma transparência aqui e mostrar para vocês quais os processos que eu até agora abordei. Nós temos... vou botar aqui. O processo
isotérmico é aquele que tem temperatura constante. Então, o ΔT é igual a zero. Se o ΔT é igual a zero, implica que o ΔU é igual a zero. Sendo o ΔU igual a zero, isso implica que o trabalho é igual à quantidade de calor. E o trabalho pode ser calculado por NR, eu vou voltar ali que eu esqueci, NRT logaritmo de V2 sobre V1. NRT logaritmo LN de V2 sobre V1. Inclusive, demonstrar essa equação é uma das atividades que vocês vão fazer nessa aula, né? Demonstrar que o trabalho é calculado por NRT logaritmo de V2 sobre V1. Ainda poderia ser mudado aqui, ainda se a gente pensar que P1, V1 é igual a P2, V2 no processo isotérmico, eu consigo tirar daqui que P1 sobre P2 é igual a V2 sobre V1. Então, ainda poderia mudar essa equação para NRT logaritmo de P1 sobre P2. Quando é que vocês vão utilizar essas relações? Quando você estiver trabalhando com um processo isotérmico, aquele que tem temperatura constante. Lembrando, pessoal, temperatura constante não significa que a temperatura do processo é zero. A temperatura do processo, ela existe. No entanto, quando o gás passa de um estado para outro, a temperatura se mantém constante. Então, existe a temperatura, ela não é zero. O que não ocorre é mudança na temperatura. Então, nesse caso, para o processo isotérmico. O processo isocórico é aquele processo que tem volume constante. Então, o ΔV é igual a zero. Se o ΔV é igual a zero, isso implica que o trabalho é igual a zero. Sendo o trabalho igual a zero, implica-se que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. A quantidade de calor é, então, calculada a partir da equação NCV ΔT, certo? E, nesse caso, a quantidade de calor é igual à variação de energia interna. Todas essas variáveis termodinâmicas são dimensionadas em Joule, tá bom? O processo isocórico é bem simples. O processo isobárico é aquele que tem pressão constante. A pressão ela é constante. Se a pressão é constante, a primeira lei da termodinâmica não é alterada, nenhuma das variáveis é igual a zero. Então, você tem que ΔU é igual a Q menos o trabalho. No entanto, nesse caso, o trabalho é simplesmente P vezes a variação de volume e a quantidade de calor é NCP ΔT, tá? Então, cuidado. Vai haver situações que vocês vão ter a necessidade de trabalhar com o processo isotérmico, vai haver necessidade de trabalhar com o processo isocórico e vai haver necessidade de trabalhar com o processo isobárico. Cada um dos processos termodinâmicos segue um comportamento, um caminho específico. Então, no isotérmico, como que eu calculo a quantidade de calor? Ela é igual ao trabalho. Então, como calcular o trabalho? Está aqui. No isotérmico, como que eu calculo a variação de energia interna? Ela é zero. Por quê? Porque não tem variação de temperatura. No isocórico, quanto vale o trabalho no processo isocórico? É sempre nulo, porque o trabalho depende da variação do volume. Então, se o trabalho é zero, o que acontece com a energia interna? Ela é igual à quantidade de calor. A quantidade de calor é calculada como? Está aqui, utilizando a equação da calorimetria aplicada à teoria cinética dos gases, onde você troca a massa pelo número de mols e o calor específico pelo calor específico molar. Se o processo é isobárico, como que eu calculo o trabalho? Pressão vezes variação de volume. Como que eu calculo a quantidade de calor? Número de mols, calor específico molar, a pressão constante vezes a variação de temperatura.
E no processo isobárico, como que eu vou calcular a variação de energia interna? Subtraindo a quantidade de calor menos o trabalho. Para todos esses processos, ainda vale a lei de Clapeyron. PV é igual a nRT, tá bom? Essa lei de Clapeyron, ela se aplica a todos os processos termodinâmicos. Beleza? Bom, faltou o processo adiabático, né? O processo adiabático é o quarto processo termodinâmico, é o quarto caminho seguido por um gás. Nesse processo, pessoal, o gás ele pode sofrer expansão ou compressão, ele pode sofrer, né, aumento de volume ou redução de volume, pode aumentar a pressão ou pode diminuir a pressão. No entanto, independente desses fatores que venham a acontecer com o gás, ele não vai trocar calor com a vizinhança. É a situação que eu mencionei com vocês agora há pouco, da caixa térmica, que você coloca a substância dentro da caixa térmica, ela troca calor com outras substâncias, mas não troca calor com a vizinhança. Esse é o princípio básico da caixa térmica. Mesmo havendo mudança de temperatura, a quantidade de calor se mantém nula, sem ser trocada com o ambiente. Então, o processo ocorre tão rapidamente que o sistema não troca calor com o seu exterior. Nesse caso, a lei da termodinâmica, olha só, ΔU igual a Q menos trabalho, a gente tira o Q, porque ele é zero, então fica ΔU igual a menos o trabalho. Nesse caso, devido ao fato do processo acontecer rapidamente, nós podemos utilizar uma aproximação da energia interna calculada a partir da quantidade de calor NCV∆T, uma vez que, nesse caso, o volume ele é praticamente constante. No entanto, ele sofre pequenas alterações. Então, no processo adiabático, a variação de energia é igual ao negativo do trabalho, e essa variação de energia é calculada por NCV∆T. Isso para o processo adiabático. E como seria a curva do processo adiabático? Ele sempre vai procurar ligar duas isotermas, e seria essa região aqui a qual a gente está calculando o trabalho. Esse trabalho pode ser negativo ou pode ser positivo. Depende do comportamento que o gás venha a sofrer. Uma questão interessante, pessoal, é sempre nós podermos lembrar. Deixa eu só fazer mais uma abertura de uma transparência aqui. Eu me lembro que eu cobrei isso de uma das turmas, né, em prova. Eu pedi que vocês desenhassem todos os ciclos termodinâmicos no diagrama PV. Cuidado com isso, tá? Vou tentar fazer aqui para vocês, apesar de que não é muito fácil ficar riscando aqui nesse treco aqui, mas vou usar uma régua aqui. Bom, nós temos isso aqui, ó, né, que seria o nosso diagrama PV. Vou pegar aqui. Nosso diagrama PV, ele é mais ou menos assim, ó. Perdão, peraí. Opa. Só um minutinho. Às vezes eu me perco aqui com esse negócio, mas vai dar certo. Nosso diagrama PV, pessoal, ele representa esse sistema aqui, ó. Aqui seria o volume e aqui seria a pressão, certo? Ó, pressão, volume. O trem não quer funcionar, não adianta. Isso. Acho que vai dar para a gente perceber. A isotérmica é uma curva que tem esse comportamento aqui, ó. Esse aqui seria o que nós conhecemos como isoterma. Qualquer ponto em cima dessa curva vai apresentar a mesma temperatura. O que seria um processo isobárico? O isobárico, vou parar de usar a régua aqui. O isobárico seria alguma coisa assim, ó. Tá? Aqui reto. Imagine que isso aqui está reto.
Esse é o processo isobárico, que sai do ponto 1, vai até o ponto 2. O que seria o processo isocórico? Seria um processo que fizesse isso aqui, ó. Então, esse é o isocórico, esse é o isobárico e esse é o isotérmico. Então, se eu falo, ó, vai de A para B, como que é o nome desse processo? A para B, isobárico. Se eu pegasse um processo aqui que vai de C para B, C para B, como que é o nome desse processo? Isocórico. Se eu pegasse um processo aqui que vai de B para D, por exemplo, se aqui fosse um ponto D, de B para D, seguindo esse caminho aqui, de B para D. Como é o nome desse processo? Isotérmico, tá? Precisa saber desenhar esses processos. E se eu quisesse desenhar o adiabático, eu precisaria de uma outra isoterma aqui, ó, uma outra isoterma. Ah, o que é essa isoterma? Eu vou chamar essa de isoterma A, essa de isoterma B. O que essa isoterma A tem diferente da isoterma B? Elas acontecem em diferentes temperaturas. Só um exemplo, se essa aqui fosse 300 kelvins, essa aqui seria 400 kelvins. À medida que elas vão se afastando da origem do sistema, a temperatura vai aumentando. Então, se eu pegasse o ponto B e o ponto D, qual a temperatura do ponto B? 300 kelvins. Qual a temperatura do ponto D? 300 kelvins. Se eu pegasse um ponto C, eu já peguei, ponto D, ponto E, e um ponto F aqui, ó. Qual que seria a temperatura do ponto E? 400 kelvins. 400 kelvins. E qual seria a temperatura do ponto F? Também 400 kelvins. Qualquer ponto sobre essa mesma curva terá a temperatura de 400, um exemplo. Qualquer ponto sobre essa curva terá a temperatura de 300, um exemplo. O que seria um processo adiabático? Um que saísse dessa isoterma de cima e atingisse essa isoterma de baixo. Pode ser descendo ou subindo. Isso aqui é uma adiabática, tá ok? Cuidado com o desenho, tá bom? Às vezes a gente coloca um diagrama completo e fica perguntando para vocês. Eu não, o livro coloca, né? Ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Né? Você tem um exemplo desse aqui, por exemplo, pressão, volume. Eu coloco aqui, ó, A, B, C. Ah, qual é o nome da transformação que vai de A para B? Claro que eu não vou fazer isso tão simples assim, mas você precisa saber. Não, de A para B é uma isocórica. Qual que é o nome da transformação que vai de B para C? Bom, parece uma isotérmica, mas poderia ser uma adiabática. Como que eu vou saber, professor, se é uma isotérmica ou se é uma adiabática? Só tem uma maneira de você saber. Provavelmente vai haver mais informações. Você vai calcular a temperatura de B, vai calcular a temperatura de C e vai observar. Temperatura de B é igual à temperatura de C? Beleza, então isso aqui se trata de uma isotérmica. A temperatura de B é diferente da temperatura de C? Então isso aqui se trata de uma adiabática. E qual seria o processo que vai de C para A? Bom, está com pressão constante, ó. Então é uma isobárica, tá bom? O processo fechado se chama processo cíclico. Quando você fecha todo o ciclo termodinâmico, né? AB, BC, CA. Fechou o ciclo termodinâmico, então isso aqui se transforma em um processo cíclico. Eu posso ter um ciclo termodinâmico com vários processos. Aqui eu só coloquei 3, mas pode ter 4, pode ter 5. Se fechou, você então tem energia interna inicial igual a energia interna final. E é esse caso aqui, ó, os processos cíclicos. Eis aqui um processo cíclico bastante comum. Parece com um processo de Carnot. De 1 para 2 é o quê? É um isocórico, porque o volume é constante, ó. Tá aqui o volume constante. De 2 para 3, eu só consigo te dizer que processo é se eu souber as temperaturas 2 e 3.
Então, não dá para falar que é um isotérmico ou que é um adiabático. Só podemos afirmar isso se nós soubermos a temperatura A e a temperatura B, temperatura 2 e 3. No entanto, de 3 para 4, eu tenho certeza que é um isocórico, o volume é constante. A mesma coisa, 2 e 3 é 4 e 1. Eu não consigo falar para você que processo que é. Eu consigo te dizer algumas coisas aqui em relação às variáveis termodinâmicas. Por exemplo, o trabalho de 1, 2 é zero. O trabalho de 3, 4 também é zero. Porque eu sei que quando o trabalho, o volume é constante, o trabalho é nulo. Então, só queria mostrar aqui alguma coisa interessante para vocês. Toda vez que você tiver um ciclo termodinâmico, independentemente de quantos processos existam nesse ciclo, a quantidade de calor do ciclo vai ser sempre igual ao trabalho do ciclo. Por quê? Em todo processo cíclico, a variação de energia interna é zero. E aí você lembra da primeira lei da termodinâmica, a delta U é igual a Q menos o trabalho. Se esse cara aqui é zero, então o trabalho é igual ao Q. Isso acontece em duas situações. Se o processo for isotérmico, o Q e o U são iguais, e se o processo for cíclico, se o sistema for cíclico, onde você tem vários processos fechando um ciclo termodinâmico. Esse caso também, você tem um trabalho igual à quantidade de calor, nesse caso, a variação de energia interna igual a zero. Uma pergunta que eu já vi de concurso público, cuidado com isso. Toda vez que a variação de energia interna for igual a zero, a temperatura do processo é constante? Não, existe esse caso que fura essa regra. A temperatura do processo não é constante. Ela pode mudar de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. Mas a temperatura inicial é igual à temperatura final? Isso vai ser, porque você sai do ponto 1 e volta ao ponto 1. Tá? A temperatura inicial é igual à final, por isso que nós vamos ter aí a energia interna sendo igual a zero. Está aqui isso que eu escrevi aqui em cima há pouco. Ó, o trabalho do ciclo maior do que zero implica numa quantidade de calor maior do que zero. Isso vai depender do sentido de rotação do ciclo. Anotem aí, se o sentido for horário, o trabalho é sempre positivo, é sempre maior do que zero. E o sistema sempre recebe quantidade de calor. Então, a quantidade de calor está sempre aumentando. Se o ciclo fosse anti-horário, o trabalho seria negativo e o sistema estaria perdendo quantidade de calor. Essas informações, elas vão ser essenciais quando vocês forem responder alguns exercícios que trata especificamente de ciclos termodinâmicos. Só aqui começa a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Segunda lei. E essa segunda lei aqui, eu vou falar nela em outra área, em outra aula, porque eu preciso que vocês resolvam alguns exercícios antes. Eu vou só pegar um exercício aqui para a gente resolver rapidão. Aguardem aí, fiquem aí, espera aí. Vou dar 5 minutos de intervalo para vocês. Se quiserem fazer pergunta enquanto isso, fiquem à vontade. Já voltei, já passou o intervalo, viu? Trouxe esse exercício aqui do Sears para a gente resolver.
Depois eu vou colocar uma lista de exercícios lá para vocês, dos exercícios do Sears, tá? Eu vou sugerir vocês dêem uma olhada lá sobre as questões que eu quero resolver. Veja bem, uma quantidade de ar vai do estado A ao estado B, ao longo de uma linha reta no diagrama PV. Nesse processo, a temperatura do gás aumenta, diminui ou permanece constante? Explique. Se o volume A for tal, o volume B for tal, a pressão A for tal, a pressão B for tal. Qual é o trabalho realizado pelo gás, nesse processo? Suponha que o gás possa ser tratado como um gás ideal. Então, você tem uma quantidade de ar, vai do estado A para o estado B ao longo da linha do diagrama PV. Independentemente, ou a gente poderia até colocar, supor uma quantidade de gás. Mas, com toda certeza, o número de mols que eu tenho no estado A é o mesmo número de mols que eu tenho no estado B. Então, como que eu calcularia a temperatura do estado A? Como que eu vou calcular essa temperatura? Vou aplicar Clapeyron. PV é igual a nRT. Então, eu vou tirar daqui que a temperatura A é igual a pressão A vezes o volume A dividido por NR. Beleza? Só isolei a temperatura aqui e passei para cá. Como eu estou aplicando no ponto A, então eu vou ter essas relações aí para fazer. Vou substituir a pressão e o volume. A pressão A é 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta. O volume A é 0,07. 0,07. Nem o N eu não tenho, o R eu até tenho, mas eu vou deixar, então vou colocar NR. Vou fazer essa conta aqui em cima, para ficar mais fácil, aqui eu vou colocar 7 vezes 10 a menos 2. Então, o TA vai ser 1 vezes 10 à quinta, vezes 7 vezes 10 a menos 2, dividido por NR. Então, 1 vezes 10 à quinta, vezes 7 vezes 10 a menos 2, dá 7 vezes 10 a menos 3. Vou escrever aqui, ó. Então, o TA é 7 vezes 10 a menos 3, dividido por NR, tá? Agora eu vou procurar o TB. O que seria o TB? Seria o VB vezes o PB, tanto faz, né? PB vezes VB ou VB vezes TB, dividido por NR. Então, vamos substituir TB. Qual que é a pressão de B? É 1,4 vezes 10 à quinta. Qual que é o volume de B? 0,11 metro cúbico, dividido por NR. Então, isso aqui vai dar o TB igual 1,4 vezes 0,11. Vamos lá. 1,4 vezes 0,11. Deu 0,154. 0,154 vezes 10 à quinta, dividido por NR. Para ficar mais bonitinho, eu vou escrever assim, ó, 1,54 vezes 10 à quinta, dividido por NR. Cometi um erro aqui, vocês nem falaram, né? Aqui é mais 3, não é menos 3, é 10 à quinta vezes 10 a menos 2, dá 10 à terceira. Agora, eu tenho a temperatura A e eu tenho a temperatura B. Como que eu vou saber qual é maior, qual que é menor? Uma maneira fácil. O TA foi... Agora eu esqueci. Opa. 7 vezes 10 a terceira. Aqui ficou 7 vezes 10 a terceira, dividido por NR. E o TB ficou 1,54. 1,54 vezes 10 à quinta, dividido por NR. O NR corta, por isso que eu não queria substituir. Ficou 7 vezes 10 à terceira, dividido por 1,54 vezes 10 à quinta.
Isso dá quanto, hein? Dá 7 dividido por 1,54, 4,54 vezes 10 a terceira por 10 a menos 5, dá 10 a menos 2. Então, isso aqui deu, isso aqui dividido por 100, 0,045. Ó, o TA dividido pelo TB deu 0,045. Então, isso significa que o TB é maior do que o TA. Temperatura, isso implica que a temperatura B é maior do que a temperatura A. Por que é maior? Porque eu estou dividindo dois números e está dando uma grandeza menor do que 1. Para dar um resultado menor do que 1, o meu denominador tem que ser, o meu numerador, denominador, sei lá. O meu número que está embaixo aqui tem que ser maior do que o que está em cima, numerador e denominador, né? Por isso que a temperatura B é maior do que a temperatura A. Ou você poderia explicar de outra forma. Matematicamente, essa é a explicação de que B é maior do que A. Outra explicação é que você está tendo um aumento de pressão. Se ocorre um aumento de pressão, ocorre um aumento de temperatura. Notem que ocorre um aumento de pressão e um aumento de temperatura. E a equação de Clapeyron afirma para nós que o produto pressão vezes volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, se ocorre um aumento de pressão e ocorre um aumento de volume, consequentemente ocorre um aumento de temperatura. E é o que está acontecendo aqui, ó. O volume aumentou, a pressão aumentou. Segundo a equação de Clapeyron, pressão vezes volume é diretamente proporcional à temperatura. A outra pergunta dele é qual o trabalho realizado pelo gás nesse processo? Pessoal, trabalho pode ser calculado sempre a partir da área do diagrama PV, tá? Não confundam. Tem que ser o diagrama PV. Que área seria essa? Essa área aqui, ó, que está abaixo da curva. Que figura geométrica é essa? Isso é um trapézio. A base maior do trapézio é essa, a base menor é essa e a altura está aqui. Então, para você achar esse trabalho, você vai falar que o trabalho é numericamente igual à área. E aí você calcula a área, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Quanto é minha base maior? É toda essa altura aqui, ó. Isso aqui é minha base maior, que vale PB. 1,40 vezes 10 à quinta. Então, vai ficar 1,40 vezes 10 à quinta, mais. E qual é a base menor? É esse pedaço aqui, ó. A minha base menor é o PA. 1 vezes 10 à quinta. Então, vai ficar mais 1 vezes 10 à quinta, vezes a altura. Qual a altura do meu trapézio? Opa, a altura do meu trapézio é isso aqui, ó. Vem do VA até o VB. Quanto é que vale do VA até o VB? Eu tenho que calcular. É de 0,07 até 0,11. Eu preciso pegar esse ΔV aqui, que é essa variação. 0,11 menos 0,07. Então, deu 0,04. 0,04, isso. Vezes 0,04, dividido por 2. E aí você vai fazer esse cálculo. Obviamente, você está calculando uma fórmula, utilizando uma fórmula de área. Mas o resultado que você vai ter é Joule. Por isso que nós colocamos aqui numericamente. Então, aqui vai ficar 2,4 vezes 10 à quinta, vezes 0,04, dividido por 2. Isso aí vai dar 1,2 vezes 0,4. 1,2 vezes 0,04. 0,048. Fica 0,048 vezes 10 à quinta. 2 aqui, né? Tira 2 ali.
Então, seu trabalho vai dar 4,8 vezes 10 a terceira joule. Esse é o trabalho realizado pelo gás. Lembrando que sempre que ocorre aumento de volume, o trabalho é positivo. Sempre que ocorre queda de volume, né, compressão do gás, o trabalho é negativo. Então fica aí para a nossa próxima aula, ou pelo Google Meet, ou por aqui, ou gravado, né? Síncrona ou assíncrona. Vai ser segundo a lei da termodinâmica, tá bom? Agora eu abro a palavra para os senhores, caso queiram fazer alguma pergunta. Todo mundo com a câmera fechada, coisa boa. E aí, pessoal, 1h15 de aula assíncrona. Eu dou a aula por encerrada.